A tadalafila é, atualmente, um dos medicamentos mais populares no tratamento da disfunção erétil, mas apesar da fama de ajudar muitos homens, pouco se fala de forma clara e sem tabu sobre seus efeitos colaterais reais, sobre quem não pode usá-la e as principais armadilhas do uso indiscriminado. Aqui você vai encontrar um panorama honesto, direto do consultório para quem busca informação prática e confiável, antes de iniciar qualquer tratamento ou mesmo se já é usuário desse remédio. Primeiro, vamos entender o básico. A tadalafila é um vasodilatador de ação potente, o que significa que ela dilata os vasos sanguíneos, incluindo, claro, os do pênis. Isso permite maior fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos, facilitando uma ereção mais firme e duradoura. Mas esse efeito ocorre no corpo todo, não apenas onde se deseja. E essa característica explica boa parte dos efeitos colaterais que levam tantos homens a interromper o tratamento ou relatar desconfortos importantes. O mais comum e temido entre eles é a dor de cabeça. E não é qualquer dorzinha fraca. Muitos pacientes relatam cefaleia, intensa logo após o uso, a ponto de comprometer até mesmo a relação sexual que motivou o uso do remédio. Isso acontece porque o aumento do fluxo sanguíneo não é restrito ao pênis. As artérias cerebrais também se dilatam. Para alguns homens, esse efeito é tão marcante que nem a melhora da ereção compensa o incômodo. Nesses casos, é preciso ajustar dose, buscar alternativas ou mesmo repensar a estratégia junto ao médico. Importante: há diferentes dosagens disponíveis, como 20 mg para uso eventual antes do sexo e 5 mg para uso diário contínuo, e muitas vezes algo intermediário, como 10 mg, já resolve com menos efeitos colaterais. O segundo efeito colateral mais relatado é o rubor facial, aquele famoso vermelhão no rosto, que pode ser acompanhado de sensação de calor, principalmente nas bochechas. Esse efeito ocorre pelo mesmo princípio. Vasos dilatam-se em regiões periféricas, não só no pênis, e isso pode constranger quem espera passar despercebido no uso da medicação. Ainda assim, rubor facial raramente é perigoso e pode ser tolerado quando está isolado. Como o remédio em tese diminui a pressão sanguínea, não aumenta. Não há motivo para se assustar caso note esse flushing, a não ser que seja acompanhado de outros sintomas mais severos. O terceiro incômodo, bem típico, é a congestão nasal. Muitos homens estranham a relação entre sexo e nariz entupido, mas ela é real. Vasos na mucosa nasal também dilatam, aumentando secreções e provocando coriza e nariz obstruído, um efeito que pode durar algumas horas. Isso leva alguns usuários a achar que pegaram um resfriado, sempre que utilizam a medicação. Por desconhecerem essa ação, muitos interrompem o tratamento acreditando em associação com virose, quando na verdade trata-se de resposta esperada. O quarto ponto é a mialgia ou dores musculares. Como o remédio provoca vasodilatação geral, músculos esqueléticos, principalmente das costas e membros, podem receber mais sangue, provocando dores e desconfortos semelhantes a cãibras ou fadiga pós-exercício. Não é comum ser limitante, mas pode causar incômodo em quem já tem histórico de dores musculares. Esse efeito, por vezes, leva homens a tentarem compensar praticando exercício físico após o uso do medicamento, o que não só não resolve, mas pode aumentar ainda mais o desconforto, além de expor o corpo ao risco de lesão por excesso. O quinto efeito relevante é a dispepsia, ou seja, desconforto digestivo, sensação de estômago pesado, azia ou indigestão. Isso acontece porque o aumento do fluxo sanguíneo não distingue regiões de interesse, impactando também o trato digestivo. Assim, alguns homens relatam sensação de estufamento e má digestão ao usar a tadalafila, principalmente se ingerida próxima a refeições grandes ou pesadas. Esses 5 são os efeitos colaterais mais frequentes que levam homens a abandonar o uso. Mesmo com resultados positivos na ereção, menos comuns são erupções cutâneas, alterações neurológicas como lapsos de memória ou interação com outros medicamentos. Mas esses ocorrem apenas em casos bastante raros. Existe ainda um medo que circula, geralmente aumentado por histórias na internet: o priapismo, uma ereção prolongada, dolorosa e que não passa espontaneamente. Esse efeito colateral é gravíssimo, mas muito raro, ocorrendo em menos de 1% dos usuários. Em casos assim, sempre se deve procurar atendimento médico imediato, pois pode causar dano permanente ao tecido peniano. Há também muito temor sobre o uso da tadalafila por homens com problemas cardíacos. A explicação correta é que a única contraindicação absoluta é, para quem faz uso de coronariodilatadores, remédios para dilatar as artérias do coração, comuns após infarto ou angioplastia. Se o paciente combina os dois, pode provocar queda brutal da pressão e falta de oxigenação cardíaca grave, colocando a vida em risco. Isso quer dizer que ter tido infarto, cirurgia cardíaca,
Hipertensão ou outros problemas não é, por si só, motivo para evitar a tadalafila? Tudo depende do tipo de medicação que se usa para o coração. Portanto, a avaliação com o médico é indispensável. Quanto ao mito de que tomar remédio para a ereção vai viciar o corpo, a verdade é que o uso repetido e frequente sem orientação médica pode realmente induzir a uma certa resistência. Com o tempo, pode ser necessário aumentar a dose para obter o mesmo efeito, e isso aumenta o risco de efeitos adversos. Também não é indicado de jeito nenhum usar tadalafila com o objetivo de melhorar desempenho na academia, emagrecer ou ter vantagem fora da necessidade clínica de disfunção erétil. O remédio não foi feito para esse fim, e seu uso indiscriminado traz perigos reais sem ganho algum. Além disso, pode esgotar a resposta natural do corpo caso, um dia, consuma para tratar real disfunção erétil. Outro ponto relevante: ajuste de dose. Muitos homens acreditam que precisam tomar 20 mg sempre, mas para grande parte, doses menores resolvem com menos efeitos colaterais. Por isso, a orientação é sempre individualizada, buscando a menor dose efetiva possível. O uso contínuo, inquimo diariamente, é uma alternativa para quem quer estar sempre preparado. Mas mesmo nesse caso, o acompanhamento médico é fundamental. Finalmente, debate-se muito se homens jovens devem usar tadalafila só para potência extra, mesmo sem sinais de disfunção erétil. Não há recomendação médica para esse comportamento, porque além dos riscos citados, pode desencadear ansiedade de desempenho e criar dependência psicológica do remédio. Diante de dúvidas, desconfortos ou intenção de iniciar o tratamento, converse com seu urologista para ajuste fino de dose, manejo dos efeitos e correto entendimento da real indicação. Nunca autodiagnostique e nem prolongue sintomas desagradáveis esperando acostumar. Saúde sexual e bem-estar caminham juntos, e um tratamento bem orientado pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Além dos principais efeitos colaterais e ajustes de dose, existe uma preocupação relevante com o uso da tadalafila em situações especiais e a automedicação desenfreada. Muitos pacientes chegam ao consultório inseguros, especialmente aqueles com histórico de doença cardíaca, pressão alta, cirurgias cardíacas anteriores ou diabetes. A verdade é que, na grande maioria dos casos, esses homens podem sim usar a tadalafila, desde que não estejam fazendo uso de medicamentos coronariodilatadores, como nitratos, que realmente representam risco ao serem combinados com qualquer vasodilatador para o coração. A confusão comum é acreditar que ter infartado no passado já impede o uso seguro. Não é verdade. Só quem usa vasos dilatadores do coração deve evitar completamente. Outro mito frequente envolve o medo de ficar duro para sempre, o chamado priapismo. O priapismo é de fato uma emergência médica, mas é extremamente raro no uso correto da tadalafila. As chances reais disso ocorrer são menores que 1% dos casos. E mesmo assim, a maior parte das situações acontece após o uso de doses excessivas ou associação indevida com outros estimulantes, nunca no tratamento supervisionado e orientado por um urologista. Há também muita lenda sobre os ganhos de performance esportiva com o uso do remédio. Não existe embasamento científico que justifique o uso da tadalafila para melhorar rendimento em academia, corrida ou qualquer outra atividade física. Quem usa o remédio de maneira recreativa ou com frequência desnecessária só aumenta o risco de tolerância, ou seja, passa a precisar de doses mais altas para ter o mesmo efeito. Isso pode comprometer respostas naturais do organismo a longo prazo, e se realmente houver uma disfunção erétil no futuro, pode dificultar ainda mais o tratamento. Lembre, todo medicamento usado fora da indicação médica correta traz risco de prejuízo, não de benefício. Em relação à escolha da melhor apresentação do medicamento, cabe sempre individualização. Para muitos homens, usar somente quando necessário faz mais sentido, 20 ml comprimido, meia a 1 hora antes da relação. Para outros, especialmente os que querem maior liberdade e espontaneidade, a dose diária baixa, 5 mg todo dia, pode ser conveniente. Em ambos os casos, o médico saberá ajustar o tratamento conforme outros medicamentos em uso, histórico clínico e estilo de vida. O ajuste fino e as orientações sobre alimentação, bebida alcoólica, hora da administração e observação dos sintomas fazem parte de uma abordagem segura e eficaz. Outro alerta importante: se surgirem efeitos colaterais incômodos, não tente mascarar ou insistir na mesma dosagem sem conversar com o especialista. Reduzir as doses, alterar horários de administração ou buscar alternativas pode ser o melhor caminho. É fundamental não ficar constrangido. Os efeitos colaterais existem. De fato, afetam muita gente, e não significam fraqueza, mas sim a busca pelo melhor ajuste e a personalização do tratamento.
O uso consciente da tadalafila passa por informação clara, acompanhamento de qualidade e ausência de pressa. A pressa, muitas vezes, leva à automedicação baseada na indicação de amigos ou sugestões superficiais da internet. Isso só amplia riscos, tanto das reações adversas quanto da falta de diagnóstico de causas mais profundas da disfunção erétil, que pode indicar alterações hormonais, vasculares, metabólicas ou emocionais. Cada caso merece avaliação única, abordagem personalizada, escuta atenta e, em alguns casos, exames complementares para entender a fundo o que está por trás do sintoma. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para adquirir informação confiável e tomar decisões. Consciente sobre sua vida sexual, o principal objetivo é que a busca por potência e satisfação ande sempre ao lado da saúde integral, porque qualidade de vida não depende apenas do desempenho sexual, mas do equilíbrio corporal, da segurança emocional e do acompanhamento médico contínuo. Use esse conhecimento a seu favor. Converse com quem entende. Tire dúvidas e jamais se automedique sem orientação. E lembre-se, viver o melhor da maturidade é também viver livre de mitos e sem medo dos próprios desejos.